Você decidiu trocar de celular atualmente. Você junta o seu dinheiro, começa a pesquisar e encontra um problema que muita gente está enfrentando agora. De um lado, os iPhones mais novos. Do outro, um aparelho lançado lá em 2021, o iPhone 13 Pro Max. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça provavelmente é: não faz sentido comprar um celular de quase 5 anos atrás. Parece uma decisão errada, parece que você está comprando uma tecnologia ultrapassada, parece que vai se arrepender alguns meses depois. Mas existe um detalhe bem curioso. Quanto mais você compara o iPhone 13 Pro Max com aparelhos mais novos, mais difícil fica justificar a diferença de preço. E isso cria uma pergunta que pode economizar bastante dinheiro. O iPhone 13 Pro Max ainda parece atual hoje em dia ou estamos apenas tentando convencer a nós mesmos de que ele vale a pena? E a resposta não é tão simples quanto parece. Porque existe um motivo que faz muita gente comprar esse aparelho até hoje. Mas também existe uma armadilha que quase ninguém comenta. E vamos chegar nela daqui a pouco. E só um detalhe: se eu encontrar ele aí na internet, no mercado de usados, eu vou deixar links disponíveis aqui para você. E vamos começar pela primeira coisa que pode fazer um celular ficar antigo, que é a tela. Porque você pode aceitar uma câmera mais simples, pode aceitar menos recursos, mas quando a tela parece ultrapassada, o aparelho inteiro parece antigo. E aqui acontece a primeira surpresa. O iPhone 13 Pro Max tem uma tela OLED de 120 Hz. Agora pense no uso do dia a dia: redes sociais, WhatsApp, YouTube, navegação na internet, aquela jogatina ali no seu jogo favorito. Tudo continua extremamente fluido. E isso gera um problema para quem quer chamar esse aparelho de ultrapassado, porque a sensação de velocidade continua lá. A sensação premium está presente. A experiência visual também continua. E isso nos leva a uma conclusão: talvez o iPhone 13 Pro Max não pareça um aparelho de 2021 em qualidade de tela. Talvez ele pareça um aparelho atual usando uma roupagem antiga. Mas isso cria outra dúvida: se a tela é tão boa, o que mudou nos modelos mais novos? E guarde essa pergunta, porque ela vai ficar mais interessante daqui a pouco. Mas agora vamos falar de uma coisa que costuma matar os celulares mais antigos, que é a bateria. E aqui existe uma expectativa nesse modelo. Você provavelmente imagina que um aparelho lançado há vários anos já não aguenta mais o batido do dia a dia, não consegue acompanhar a rotina atual. Mas isso depende e já já eu vou falar o porquê. Mas aí você começa a pesquisar relatos de usuários, vídeos, comparativos, testes mais técnicos e percebe uma coisa curiosa: o iPhone 13 Pro Max continua sendo lembrado como um dos iPhones com melhor autonomia já lançado. Isso não significa que toda unidade usada vai ter uma bateria ali perfeita, mas significa que o projeto original já nasceu exatamente eficiente. Mas adianto que nesse mercado de usados vai depender de como está a saúde de bateria desse aparelho. Abaixo de 80% eu já recomendo a troca. Entre 80 e 85 recomendo um desconto. E acima de 85, dá para pagar o valor que o vendedor esteja pedindo. E isso muda completamente a análise ou a forma que a gente olha para esse aparelho. Porque um celular pode ter uma câmera incrível, pode ter um processador poderoso, mas se ele morre antes do fim do dia, nada disso vai importar. E é justamente aqui que o 13 Pro Max continua surpreendendo. Mas existe um detalhe escondido nessa história, um detalhe que faz muita gente comprar errado. E eu vou falar dele antes do final, tá? Porque ele pode mudar completamente a sua decisão de compra. Agora pense na seguinte situação: você abre aí a sua rede social favorita, assiste alguns shorts ou reels, abre o YouTube para vídeos, volta para sua rede social, manda mensagens, tira algumas fotos, faz alguns vídeos. Então eu te faço uma pergunta: você conseguiria identificar se aquele conteúdo foi gravado ou não com o iPhone 13 Pro Max ou até mesmo o modelo mais novo? A maioria das pessoas não conseguiria. E esse é o terceiro ponto: as câmeras. Porque quando um aparelho envelhece, normalmente é a câmera que entrega a sua idade. Mas o 13 Pro Max envelheceu de uma forma diferente, trazendo aí as suas 3 câmeras. Ele ainda grava em 4K, ainda possui uma excelente estabilização de imagens, mesmo gravando em movimento ou fazendo ali o seu vlog. Ainda produz imagens extremamente competitivas para as redes sociais. Ainda entrega qualidade suficiente para a maioria dos criadores de conteúdo. E aqui acontece uma coisa bem interessante: quanto mais você olha os resultados finais publicados aí na internet, menos importante parece o ano de lançamento. Mas calma, porque existe uma diferença entre ser bom
e ser o melhor. E essa diferença vai ser importante para a nossa conclusão. Até aqui, nós temos uma tela que continua atual, uma bateria que continua bem bacana e câmeras que eu acredito que entregam resultados excelentes. Então, surge uma pergunta mais importante do vídeo: onde está o problema desse aparelho? Porque algum problema precisa existir. Afinal, o mercado continua evoluindo, novos iPhones foram lançados, novas tecnologias aí apareceram. Então, o que você provavelmente perde ao escolher o 13 Pro Max? Antes de responder isso, precisamos falar sobre o quarto ponto, que é o desempenho, né? Não poderia faltar. E quando alguém fala em celular antigo, normalmente pensamos em travamentos no smartphone, aplicativos bem lentos, tela ali congelando, demora para abrir algum aplicativo específico, só que o processador do iPhone 13 Pro Max continua extremamente poderoso para redes sociais, vídeos, fotos, edição de vídeos e fotos, para aplicativos de produtividade, para praticamente qualquer tarefa que a maioria das pessoas realizam diariamente. E isso cria um cenário bem curioso, porque o desempenho deixou de ser um problema para a maioria dos usuários. Na prática, muitas pessoas não conseguem diferenciar a velocidade de um aparelho topo de linha atual da velocidade de um ex-topo de linha como um 13 Pro Max. E foi aqui que eu percebi um ponto interessante. Talvez esse vídeo nunca tenha sido sobre especificações. Talvez ele seja sobre percepção. Porque quando você pensa em um celular antigo, já imagina concessões, sacrifícios, limitações a usar o aparelho, mas os 4 pilares que fazem alguém se sentir que está usando o aparelho aí atual continuam aqui presentes: tela, bateria, câmera e desempenho. E além do MagSafe, 5G e NFC que eu nem entrei a fundo. Então, eu posso concluir que eu vou comprar o iPhone 13 Pro Max e ele é perfeito e sem objeções? Ele não é. E existem sim 3 fatores que você precisa considerar antes de gastar o seu dinheiro nele. E o primeiro é algo que nem aparece em ficha técnica: o famoso problema da tela verde. Algumas unidades apresentaram esse defeito ao longo dos anos. Não significa que todos os aparelhos terão esse problema, nem que seja algo inevitável. Mas quando estamos falando de um celular com vários anos de mercado, esse risco começa a existir. E isso torna ainda mais importante verificar a procedência do aparelho e seu histórico de manutenção, se possível. Mas esse não é o único ponto. O segundo problema é algo que você percebe todos os dias, ou seja, ele não tem a ilha dinâmica. Pode parecer um detalhe, mas depois que você se acostuma com a integração de notificações, chamadas, músicas, atividades em segundo plano dos modelos mais recentes, o Note tradicional começa a parecer uma tecnologia aí de outra geração. Mas se você está vindo de modelos anteriores e nunca experimentou a ilha dinâmica, isso não vai fazer diferença. E você acha que isso impede o uso do aparelho ou mudaria toda a experiência que eu citei acima? Eu acredito que não. Mas é um dos poucos momentos em que você realmente sente que está usando um iPhone de época anterior. E isso nos leva ao terceiro ponto, a entrada Lightning, né? Sim, ele foi lançado com essa entrada. Então, praticamente todo o mercado foi para o USB tipo C, o iPhone 13 Pro Max continua preso a um padrão antigo. Isso significa um cabo a mais um carregador específico, menos praticidade para quem já usa o USB-C no notebook, tablet, câmera ou outros acessórios. E para algumas pessoas isso não vai fazer diferença nenhuma, mas para outras pode ser justamente um fator decisivo ali na hora da compra. Então, voltamos à pergunta que nós abrimos esse vídeo. Hoje em dia, o 13 Pro Max ainda faz alguém se sentir que está usando o aparelho atual? Quando falamos de tela, bateria, câmera e desempenho, a resposta continua sendo sim. Mas agora que você conhece o outro lado da história, o iPhone 13 Pro Max não parece ser tão velho assim quando você usa, mas ele começa a mostrar a idade quando você observa alguns detalhes. E é justamente por isso que a decisão final depende de uma única pergunta: a economia que ele oferece compensa esses 3 pontos para você? Porque se a resposta for sim, talvez o iPhone 13 Pro Max continue sendo um dos negócios mais interessantes aí do mercado de usados. Mas comente aqui embaixo em qual iPhone você está de olho, que assim que eu ver, eu vou responder. E lógico, te vejo no próximo vídeo.